Em águas tranquilas, é fácil pensarmos que temos o controle de tudo. Mas quando a tempestade me atinge, o oceano toma conta de mim. Eu tento recuperar o controle, mas tudo que eu sinto é exaustão, desespero, medo. Deus, eu preciso de você. Eu preciso da sua força, da sua paz. Todo-Poderoso, que tudo vê e que tudo sabe. Eu não sou nenhuma dessas coisas, mas Jesus é. A mudança do tempo aí, só a mudança de tempo já me derrubou, né? Dá para sentir pela voz. De ontem para hoje a garganta já mudou um pouquinho. Então vou ter que ser forte hoje aqui para a voz chegar até o final. Tempestade é uma mudança atípica, né, da atmosfera. É uma instabilidade atmosférica. É aquele que sai da normalidade. E ela é um conjunto de fatores que atuam naquele momento. Ventos fortes, raios, trovões, chuva torrenciais, granizo. Então, a tempestade ela é caracterizada por essa instabilidade. E nas nossas vidas também há instabilidades. Horas mais fracas, horas mais fortes. E no momento da instabilidade, no momento da tempestade, é normal a gente sentir medo. Faz parte da vida. O medo é natural. E é isso que a gente vai conversar um pouco sobre ser forte na tempestade. Não necessariamente vencer a tempestade, mas ser forte durante a tempestade. Porque sermos fortes durante a tempestade vai passar. E ela passando, a gente continuará lá. Firmes, ou não tão firmes, mas suportando e vencendo aquele momento. E gostaria de fazer a seguinte pergunta. Você já sentiu medo diante de um novo desafio? É a primeira pergunta que eu faço para vocês. O que é o medo, né? É normal, como eu falei, na tempestade, a gente sentir medo. Mas o que é o medo? Medo é uma situação natural, espontânea dos seres humanos. Dos seres vivos, mas especialmente dos seres humanos. É uma reação espontânea e necessária de alerta, para que a gente possa ser precavido e nos proteger diante de situações que poderiam nos levar a pôr em risco a nossa vida e a nossa segurança. É por causa que sentimos medo que dirigimos prudentemente para evitar um acidente. Porque temos medo de assaltos que a gente não anda no escuro, à noite ou em locais desertos. É por medo de levar uma picada de uma aranha ou de um escorpião que a gente, quando vai mexer lá vai calçar um sapato, principalmente quem tem experiência de colocar o calçado fora de casa ou no interior, que a gente balança, olha se não tem nenhum bichinho escondido ali. Então, o medo é necessário, e é normal e é importante para que a gente se proteja de situações que poderiam nos prejudicar. Ser medo é ser prudente. Ter medo é ser prudente. É evitar os riscos. Foi justamente por não ter medo que o navio Titanic afundou. Os comandantes daquele navio, com a história bem conhecida, foram imprudentes. Não passaram na cabeça dele que aquele navio poderia afundar. Achavam que aquele navio era realmente imbatível. E tiveram a prepotência de dizer que nem Deus afunda esse navio. E não passaram na cabeça deles que um navio, mesmo daquele tamanho, com muitas pessoas e navegando em águas em situação desconhecida, poderia bater no iceberg e afundar. Certa vez eu vi um vídeo de Cortella que ele falou uma coisa bem interessante. Ele disse que toda vez que vai pegar um avião, ele gostaria muito de perguntar ao piloto do avião:
Você tem medo do avião cair? Se o piloto dissesse, não, eu tenho 5.000 horas de voo, não tenho medo que ele caia. Ele disse que ele não pegava esse avião. Ele disse, só pegaria o avião se o piloto dissesse, tenho medo do avião cair. Porque esse piloto, sim, ia pilotar o avião com cautela e com o cuidado necessário. E com certeza, aquele avião não iria cair. Portanto, o medo é normal. Ter medo é natural da nossa vida e é importante que a gente tenha medo para a gente realmente nos proteger de situações que possam vir nos prejudicar. Tem uma doença bem rara que chama-se analgesia congênita, que é uma doença bem rara, que as pessoas que possuem essa doença, elas não sentem dor. E por elas não sentirem dor, elas não sentem medo de nada. E por isso elas facilmente se queimam, elas facilmente se fraturam, elas sentem algum problema no organismo, mas o corpo não avisa a elas que aquele corpo está sentindo dor, e por isso, na maioria delas, elas morrem cedo, porque o medo nos faz evitar a dor e o sofrimento, e por elas não sentirem dor, elas acabam se colocando em situações que vêm logo a falecer. Por isso, eu faço essa segunda pergunta: o que esse medo já gerou em você? O que o medo gera na gente? Geralmente, o medo é bom, como eu acabei de falar, nos deixa em alerta, faz a gente tomar as precauções, as medidas necessárias para evitar um problema, mas tem situações que o medo nos paralisa, que o medo causa taquicardia, deixa a boca seca, tremedeiras, sudorese, e é nessas situações que o medo se transforma numa fobia, que fobia é um medo excessivo, um medo imaginário de algo. Isso é um problema e precisa de ajuda e tratamento. Bem como também excesso de medo do futuro, que é a ansiedade. Quando ela se torna grave demais, que é a transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa fica com medo por situações que podem acontecer, mas elas superestimam o medo. E é um problema que eu confesso que eu tenho, esse problema. Eu tenho esse problema de TAG, e faço tratamento sobre isso, porque a gente começa a imaginar coisas que não acontecem, porque é o excesso de medo que a gente produz na nossa cabeça. O medo, o excesso de medo, às vezes se torna covardia, bem como também a ausência total de medo pode nos deixar imprudentes e com temeridade, ou seja, nos colocar em situações que podem vir nos prejudicar. Acertei agora? Diante do novo, o medo é iminente. Durante situações na nossa vida que a gente vai enfrentar, durante as mudanças, as tempestades, que é a instabilidade, a mudança natural dos acontecimentos, sejam eles simples, uma mudança de emprego, uma mudança de cidade, ou até mesmo algo mais complexo, como um diagnóstico de uma doença grave, ou a perca de um ente querido, ou um desemprego, né, que bate as portas de repente. Diante de situações assim, é natural que o medo apareça, a incerteza do que vai ser. Eu já passei por situações, acho que vocês também, eu vou contar 2 exemplos aqui. Por exemplo, quando eu passei em um concurso, fui trabalhar na cidade de Araripina, passei no concurso do banco, então tive que mudar de cidade, era jovem, eu sei deixar as amizades que aqui ficaram, deixar a família, igreja, ter realmente o próprio emprego em si, né, as tarefas novas que surgiam, tudo aquilo produziu medo em mim. Era o medo da incerteza, do que é que eu ia encontrar lá, como é que seria, né? Outra situação também, essa bem mais complexa, foi uma tempestade grave também que eu passei, foi quando a minha mãe foi diagnosticada com câncer, e realmente, ao receber um diagnóstico desse, seja nós pessoalmente ou um familiar, a gente fica sem chão, porque o medo das incertezas, de como é que é a doença, como vai ser o tratamento, como tudo vai acontecer. Por isso, diante do novo, o medo
é iminente. E eu acredito que cada um de vocês, em alguma circunstância da vida, se deparou com um novo, com uma mudança, seja algo simples de emprego, seja um local que você teve que viajar, mudar de cidade, ou até mesmo algo mais complexo, uma tempestade mais séria, como uma doença, ou a perca de um ente querido, infelizmente talvez a término de um relacionamento que você tanto projetou na vida e realmente não deu certo. Então, diante dessas mudanças, diante do novo, o medo é iminente. Diante do novo, o medo é iminente. E hoje, como já foi falado no vídeo, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre Josué. Esse personagem bíblico que a gente conhece muito aí, somente daquela história, né, da derrubada dos muros de Jericó, o Josué herói, o Josué soldado valente. Mas eu gosto muito de Josué porque não é só esse lado da história dele, do guerreiro, do vitorioso, mas o Josué homem, o Josué que se deparou com um novo desafio na vida dele e de repente ele sentiu medo. O herói, o valente, o cara que conseguia tudo, sentiu medo. Ele parou e naquele momento ele tremeu diante dos desafios. E a história de Josué, a história dele apareceu bem antes de Moisés, mas o livro de Josué começa com a morte de Moisés. Moisés, todos vocês, acredito que a maioria de vocês todos conhecem, né? Porque, ou queira ou não queira, de televisão, de filme, tudo, a gente já viu falar de Moisés. E Moisés foi um grande líder de Israel, foi o libertador do povo que estava escravizado no Egito, e o homem que conduziu aquele povo pelo deserto, rumo à terra prometida, que Deus já havia feito essa promessa lá em Abraão, e foi o homem que recebeu de Deus as leis, as diretrizes, deu o passo inicial de como o seu povo, né, o povo de Deus deveria se comportar. E Josué foi sempre aquela pessoa que esteve ali ao lado de Moisés, sempre esteve ali, foi um coadjuvante, ele não era o ator principal, era Moisés. E após a morte de Moisés, Deus, né, que já antes mesmo de Moisés morrer, já tinha dito a Moisés que Josué seria o líder do povo, ia conduzir o povo. Após a morte de Moisés, Josué teve que assumir a missão. Mas ele não achou fácil. Afinal, ele ia suceder quem? Moisés. Não era qualquer um. A missão, a parada, era pesada. Conduzir aquele povo e sucedeu sucedeu Moisés. E o livro de Josué começa com a história dele começa lá com a morte de Moisés. E Deus já mostra qual é a missão dele. Olha, Josué, a sua missão, o texto que a gente vai compartilhar hoje aqui, vai trabalhar a morte de Moisés, a missão de Josué, e Deus já dá a sua missão é suceder Moisés, atravessar o rio Jordão e tomar posse da terra prometida, aquela lá atrás que eu dei minha palavra que daria a vocês lá em Abraão. Então, e para cumprir essa missão, Deus deu as instruções para a viagem. Deus apenas não deu, Josué, faça isso. Ele disse, ele garantiu que estaria com Josué. Ele encorajou Josué cara, eu sei quem tu és, pô. Vá, você consegue. Rapaz, não era eu não, era? Eu estava achando que era eu, ó. Tomara que não, vamos ver agora. E Deus deu as condições. Josué, você vai suceder Moisés, você tem uma missão, e eu vou lhe dar as instruções para que isso ocorra. Eu vou estar com você, eu vou lhe encorajar, porque eu sei que você tem potencial e você é o mais capacitado para isso.
mas tem umas condições. E é justamente esse texto que a gente vai ler agora, para a gente entender um pouquinho dessa missão. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo... A primeira parte desse versículo, ele já deixa bem claro para a gente, né? Aquela palavra lei, e sucedeu, ou seja, era uma continuação. Era a continuação daquilo que já foi dito aqui. Lá atrás, no plano de Deus, não existe um livro da Bíblia em separado. A Bíblia está toda em harmonia. Então, Josué, ele aparece nesse momento, no momento certo, que Deus já tinha planejado, que já tinha feito uma promessa lá em Abraão, 500 anos antes, que aquele povo, que a história do povo ia ter uma continuidade, e chegou o momento de Josué aparecer na história de Deus, do seu povo, para cumprir o seu propósito. E sucedeu depois da morte de Moisés, ou seja, Moisés passou por um acontecimento natural que todos nós passamos, a morte. Ele como líder, nasceu, viveu, cresceu, e cumpriu sua parte, e morreu. É algo que é a sina que nós todos iremos passar. Mas o importante é que líderes passam, nós passaremos, mas Deus não muda. O plano dele continua. O plano de Deus tinha que continuar. E por isso ele chamou Josué. Moisés era servo de Deus. Deus falou, meu servo, levanta, pois agora passa este Jordão e todo este povo a terra que dou aos filhos de Israel. Olha o desafio aí. Olha aí onde Josué tremeu nas bases, né? Agora o desafio dele, suceder Moisés, passar o Jordão e tomar posse daquela terra. E não era uma qualquer terra. Haviam cidades numerosas ali, haviam povos guerreiros, eram 7 cidades. Então, passar o Rio Jordão também não era fácil. Era um grande desafio para ele também, porque não tinha um barco. Possivelmente aquele povo ali estava andando no deserto, não sabiam nadar. Eu acredito que lá não tinha clube, né? Piscina, essa parte. Estavam pelo deserto, não sabiam nadar. E eles tinham que passar o rio. E agora? Né? Mas a gente, ao longo da história, ao longo do livro, espero que vocês tenham curiosidade de terminar a leitura do livro de Josué quando chegarem em casa, porque é muito legal. Vocês vão ver como eles conseguiram fazer isso, né? Então os desafios eram enormes. E todo lugar que pisar, está adiantado o negócio aqui, ó. Pronto. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado, como eu disse a Moisés. Deus, essa aqui, como se diz, é a missão de Josué. A morte de Moisés é a missão de Josué. Mas Deus garantiu que Josué, a missão ainda, os locais, a geografia, né? Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. No momento do medo, no momento que Josué tremeu nas bases, disse, olha, calma Josué, ninguém poderá te resistir. Todos os dias da tua vida, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Josué acompanhou Moisés, ele viu que aquele povo era complicado, viu? Quem conhece a história, aquele povo reclamava, aquele povo conspirava contra Moisés, aquele povo murmurava, mas Deus encoraja Josué dizendo, ninguém vai poderá te resistir, vá, porque você não vai estar só, não te deixarei, nem te desampararei. No momento do desafio, no momento que aquele guerreiro tremeu nas bases, que ele achou que ele por si só não teria condições, Deus garante que ia estar com ele na jornada. Esforça-te e tem bom ânimo. Outras versões diz, ser forte, ser corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos pais que lhe daria. Deus encoraja novamente ele. Então somente esforça-te e tem bom ânimo, cara, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei
que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Esforça-te, cara. Eu sei do teu potencial. Eu estava contigo, acompanhando você e Moisés. Eu sei que você pode. Mas tenham cuidado de fazer conforme toda a lei. Toda a lei era a Bíblia da época, que não era como a nossa Bíblia. Naquele momento, eles tinham apenas o Pentateuco, né? Que são os primeiros 5 livros que foram escritos por Moisés, obviamente quase todo, porque obviamente que a morte de Moisés não foi escrita por ele, né? Possivelmente foi Josué que escreveu sobre a morte de Moisés. Então, ele tinha os livros da lei e Deus ordenou que dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente conduzas por onde quer que andares. Ou seja, Josué, olha, tu vai andar por vários lugares. Tu vai no deserto, tu vai encontrar aqueles oásis, aquela aguinha e tal, mas tu vai encontrar adversários, tu vai ter sol, vai ter murmuração do povo. No caminho bom, eu vou estar contigo, mas no mal também. Essa é a promessa que Deus fez a Josué. Não tenha medo, porque eu vou dar por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Bom, esses 2 versículos falam das instruções. A gente viu, né, os primeiros que era a missão, a morte de Moisés, a missão que ele recebeu. E aqui são as instruções. Obedeça toda a lei, todos os escritos, né? É como se fosse para nós. Leia a Bíblia, olha, aqui é a Bíblia, obedeça. Não se desvie, nem para a esquerda, nem para a direita. Seja prudente, seja constante naquilo que decidiu. Não se aparte da tua boca o livro da lei. Fala de mim para as pessoas. Fala do que você lê. Fala da Bíblia, fala da lei. Fale para os seus amigos, fala para os outros soldados, fala para as pessoas que chegaram. Não se aparte. Antes, medita nele dia e de noite. Não só leia. Meditar é abarcar o raciocínio. É buscar entender e praticar aquilo que está lendo. É isso que ele está dizendo a Josué. Para que tenhas de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Ou seja, essas são as instruções para que ele prospere o teu caminho e seja bem-sucedido. Muitas vezes pegamos textos como esse e Josué, então vou fazer isso para ser próspero. Josué vai comprar 1000 camelos lá, ele tinha um oásis, tinha lá, era um sultão. Não, a prosperidade aqui prometida a Josué e a todos nós, ao povo de Deus, era cumprir a missão. Era terminar a sua vida com a missão recebida por Deus cumprida. Que a missão de Josué era levar o povo, iniciar uma nova história no plano de Deus, que era ocupar aquela terra, que a partir dali Deus ia continuar o seu plano, vinham os reis, os profetas, até chegar a Jesus Cristo. Havia um plano, há um plano de Deus em tudo. Então, a prosperidade, ser bem-sucedido, é o que Josué, se a gente for ler lá no final do livro de Josué vai dar a dica, que ele foi um cara próspero e bem-sucedido, porque ele diz bem assim: escolhei aos deuses a quem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ser próspero, ser bem-sucedido, é você ter uma vida, você, sua família, cumprindo a missão e servindo ao Senhor. As demais coisas, Deus já disse que vos serão acrescentadas. É natural a gente conquistar as outras coisas, mas isso é a promessa que Deus, as instruções que Deus deu a Josué. E no versículo 9, né, que é um versículo bem conhecido, né? É o versículo que a gente sempre pega aí para dar um ânimo nas pessoas, né? Quando a gente está meio para baixo, a gente quer dar, ou outra pessoa também para baixo, a gente pega e manda para ele, manda no versículo aí no Instagram e tal, pega a imagem e manda. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué,
Quem está mandando sou eu. A missão é minha. Aquela terra é minha. Eu estou apenas te usando, cara. Esforça-te e tem bom ânimo. Já é a terceira vez, né? Que essa frase aparece aí até o versículo 9. Que é o mesmo que quer dizer, ser corajoso, ser forte, né? Em outras versões. Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas. Não temas. Esse não temas, a gente vai falar dele lá na frente um pouquinho, aparece várias vezes na Bíblia. Não tenha medo. Não te espantes, cara. Não te apavore. E era um sinal que Josué estava apavorado mesmo. Ele, olha, tem que atravessar o rio. O povo lá do outro lado lá, são cidades fortes. Possivelmente, aquele povo que estava com Josué não tinha nem armas, que estavam só vagando ali pelo deserto. Aquele povo não tinha exército, não tinha orçamento para mandar fazer jatos aí, aviões, não. E eles iam enfrentar povos preparados. Então Josué realmente ele se apavorou. E especialmente suceder Moisés, né? Suceder o maior líder daquele povo. Mas Deus diz novamente: teu Deus é contigo, por onde quer que andares. O que garantia a coragem a Josué, a ousadia de cumprir a missão, é porque ele sabia que Deus estaria com ele, por onde quer que ele andares. Essa palavra, esforça-te e tem bom ânimo, já apareceu 3 vezes aí. Se a gente continuasse o texto, lá no final do capítulo 1, o próprio povo chegou para Josué no final e disse: esforça-te e tem bom ânimo, cara, a gente vai contigo. O próprio povo animou Josué. E essa palavra é uma palavra que era para Josué olhar para si. Porque muitas vezes, o que acontece nas nossas vidas é que a gente deixa de acreditar na gente. A gente deixa de olhar o nosso potencial. Josué, ele aparece bem antes desse livro aí, como eu já disse, aparece lá com Moisés. A primeira vez que registram Josué na Bíblia foi lá em Números, foi na guerra dos Amalequitas, do povo de Israel, teve um confronto, e Moisés escolheu Josué para ser o líder daqueles soldados. Foi a primeira vez que Josué apareceu na Bíblia. Ele já apareceu como líder, liderando um grupo de soldados. E é naquele texto ali dos Amalequitas que tem aquela história, que Moisés subiu para uma colina, e quando Moisés levantava a mão, o povo de Israel vencia aquela batalha. Quando Moisés cansava, baixava a mão, o povo perdia. E foi necessário, né, que Arão, e esqueci o nome do outro, o irmão dele aí, quem for bom de Bíblia aí, melhor do que eu, lembra aí, levantava a mão de Moisés. Toda vez que levantava a mão de Moisés, o povo ganhava aquela guerra. Obviamente que teve outras guerras, outras batalhas, que não precisou Moisés levantar a mão, e ninguém levantava a mão aquela. Mas na primeira batalha que Josué enfrentou como líder, ele teve essa experiência. Deus quis dar essa experiência a ele, que a vitória não estava nele, no potencial dele, estava justamente na... E Moisés foi lá ao monte, ficou 40 dias na presença de Deus, desceu com a lei de Deus, só que pegou Josué, só que o povo estava lá embaixo, o povo já estava rebelado, né? A gente não tem jeito não, né? Nosso pastor está viajando, estamos sem o líder aqui, mas a gente vai ser diferente, vamos se comportar, viu? Tá certo? Aquele povo, Moisés não estava lá, o povo se rebelou e tal, e Josué chegou junto com Moisés lá para realmente triste, e estavam tristes com aquela situação da rebeldia do povo, onde o povo tinha feito, né, ídolos, e tinham esquecido de Deus. Outro ponto que Josué é lembrado, né, na história dele, é a questão dos espias, dos 12 espias, que Moisés queria mandar pessoas para conhecer a terra lá, como era aquele povo, se dava para conquistar, e mandou os 12 espias. E ao retornarem, 10 espias, 10 daquele pessoal disseram: olha, o povo lá é forte, o povo lá tem muita arma, o povo lá não dá para a gente não, vamos cair fora. É loucura, Moisés, é loucura enfrentar aqueles camaradas. Mas teve 2 camaradas que se levantou: que nada, o Senhor está com a gente, aquela terra mana leite e mel, aquele lugar é bom e a gente vai conquistar. Porque enquanto os outros 10 olhavam para o tamanho daquele povo, para a fortificação daquele povo, tiveram medo, Josué e Caleb olharam, sabiam que Deus estava com eles. Então, gente, se tinha uma pessoa preparada
para liderar aquele povo era Josué. E Deus sabia do potencial dele, que ele estava pronto. Ele apenas estava naquele momento com medo e não olhando para si e o seu potencial. Diante do novo, o medo é iminente. Assim como aconteceu com Josué, como a gente acabou de ver aí, que ele sentiu medo diante dos desafios, grande desafio que surgiu na vida dele. Do novo que aparece na nossa vida, o medo é iminente. O medo é iminente. E o grande problema da gente poder ser forte na tempestade, poder suportar o medo, é que a gente às vezes quer vencer os nossos medos sozinhos. A gente acha que pode, que consegue. E nessa jornada, andar sozinho é o caos. É a derrota certa. As nossas vitórias, a gente enterra muito o nosso potencial. Como Josué estava naquele momento do pavor, querendo enterrar o dele. E é isso que a gente precisa fazer. Relembrar quem somos nós. Quem é Deus, né, na vida da gente. E que nós somos capazes. Talvez esse momento que a gente está vivendo, cada um pode estar passando por um grande desafio agora, que está com medo aí. Ou possa vir enfrentar, que é normal da vida isso acontecer. É só uma fase, né? Muita gente diz que vive a fase dessas pessoas nunca passa, né? Mas é só uma fase. Mas o importante é que Deus vai estar lá com a gente. Nessa fase ruim mesmo, Deus está lá. Deus está com a gente. E vai passar. E vai passar. Outra coisa que a gente tem que procurar fazer para não andar sozinho é buscar a Deus, né? Nos momentos mais difíceis da nossa vida, a gente tem que saber que Cristo vai estar lá com a gente. Quando as instabilidades, né, atmosféricas da vida, quando os trovões, quando os raios, quando os ventos baterem na nossa vida, a gente sabe que Deus está lá com a gente para a gente poder contar com Ele. A gente pode até nem vencer a tempestade, que a ideia talvez não seja nem essa. Mas a gente vai suportar, a gente vai conseguir passar por ela, e lá no final a tempestade vai passar, sabendo que Deus está com a gente. Por maior que seja o buraco, por maior que seja o escuro, é nessa hora que a gente precisa ouvir, e é importante que a gente esteja com Deus para ouvir aquela vozinha lá. Ei, não temas, eu estou contigo. Porque, às vezes, pode ter situações na vida que a gente não vai ter força para procurar ajuda, que a gente já está tão mal que a gente não consegue nem se enxergar mais como um ser de potencialidade, capaz de sair daquela situação, já está apavorado mesmo ali, já está paralisado diante do medo, seja diante de uma doença, seja diante de uma perca de um familiar, seja das incertezas financeiras, né, dívidas, que a gente não tem força mais para isso. Mas é nessa hora, é essencial que a gente esteja com Deus, porque vai ter aquela vozinha lá, ó, Deus vai falar ao nosso coração, e vai nos revigorar, e vai dizer, ó, não tema, eu estou contigo por onde quer que andares, e eu vou passar com você essa tormenta. Diante do novo, o medo é iminente, né? Tem até uma frase, não sei bem se eu vou repetir corretamente, assim, mais importante de vencer uma guerra é saber quem é que está com a gente na trincheira. Mais importante que vencer uma guerra é saber quem é que está lutando com a gente na trincheira. Muitas vezes precisamos de uma ajuda externa para vencer o nosso medo. Eu diria que na maioria das vezes, não só muitas vezes, na maioria das vezes precisamos dessa ajuda externa. E a gente tem Jesus. Jesus é maravilhoso, né? Vou dizer, sou apaixonado por Jesus porque
Em tudo ele pensou na gente, em tudo ele fez pela gente. E ele era totalmente Deus e é totalmente humano. E ele, como humano, ele sentiu as mesmas emoções que a gente sente, sentiu as mesmas necessidades que a gente sente. Ele nos entende perfeitamente, ele sentiu fome, ele sentiu sede, sentiu frio, calor, se alegrou no casamento, se entristeceu quando Lázaro morreu. E também ele sentiu medo. Jesus sentiu medo. Ele sentiu medo justamente no único momento em que ele viu que ele ia estar só. Porque o maior problema do medo é justamente a gente estar só. É aí que paralisa. Foi lá no Getsemane. Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Ali na véspera da sua crucificação, ele estava precisando conversar com o Pai. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. A rede de apoio, lembra que eu falei? A rede de apoio, mesmo Jesus, ele estava num momento difícil, ele chamou os camaradas para ir com ele ali. Nem, sem dizer nada, nem disse nada a eles, porque era o plano era divino, eles nem iam entender bem o que Jesus ia acontecer. Mas era importante ter aquelas pessoas com ele. E ele começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Jesus foi tomado de pavor e de angústia. Não era apenas um medo qualquer. Ele estava realmente apavorado. Estava angustiado. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ele disse para a galera, olha, ele precisou desabafar, minha alma está triste. Para os três, né? Ele não quis explicar mais nada, porque eles não iam entender qual era o plano de Deus ali, mas está triste. Até a morte. Jesus realmente estava numa situação realmente de medo, com medo. Muito medo. Mas medo por quê? E adiantando-se um pouco, prostou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Que hora? A sua crucificação. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo que não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus, naquele momento, ele sabia o que ele ia passar. Que cálice era esse? Cálice era o sofrimento ali, a zombaria, os açoites, a dor da cruz. Não, tudo aquilo era ruim, ele sabia. Mas o cálice era justamente que ele sabia que na cruz ele ia receber toda a ira de Deus. A ira que era para mim, que era para você. Ele ia receber na cruz o peso, a ira de Deus por todos os pecados das pessoas do passado, do presente e do futuro que iam crer nele. E naquele momento na cruz, ele sabia que estaria abandonado por Deus. Porque naquele momento, ele estava representando cada um de nós. E na cruz, aquela cruz que era para mim e para você, nós estaríamos abandonados por Deus. Por isso, que na cruz Jesus, ele falou: Pai, Pai, por que me abandonaste? É justamente por saber que está só, que está abandonado, que Jesus sentiu medo. É o único momento na Bíblia que a gente vê falar Jesus com medo. É porque ele sabia que está abandonado, ia ter que passar pela cruz. E naquele momento, ele estaria abandonado para poder morrer pelos nossos pecados. E representar lá, ser justificado, né? Lá, poder nos justificar diante de Deus. Portanto, pare de tentar vencer seus medos sozinhos. Sozinho nem Jesus conseguiu vencer o medo dele. Mas ele cumpriu a vontade do Pai, porque havia um propósito, porque ele era totalmente Deus. Mas eu e você não somos deuses. Eu e você somos humanos e precisamos uns dos outros. Precisamos de Deus na nossa vida. Para refletir
e praticar. Você já sentiu medo diante de um novo desafio? Se não, se tem aqui, né, que nunca sentiu medo diante de um desafio que surgiu na vida, eu sinto a lhe dizer que em algum momento da vida você vai sentir. É normal. Né? Desafios vão surgir, né? Seja profissional, seja na área de relacionamento, seja cursos, seja ao terminar a faculdade, como é que vai ser daqui para frente, emprego, formação profissional. Desafios vão surgir, o medo vai vir, e esse medo, de alguma forma, vai levar você a buscar alternativas a superar. Mas às vezes também chegam medos, tempestades, desafios grandiosos demais. A instabilidade chega. E nós estamos vulneráveis a essa instabilidade enquanto vivemos aqui nesse mundo. A Bíblia, né? A Bíblia nunca enganou. Jesus nunca enganou. A gente tem que sempre ouvir a voz dele, não temas. Não temas, né? Foi o que a gente, não temas, não tenha medo. Não tenha medo. E se você já sentiu isso aí alguma vez na vida, reflita agora. Como você venceu esse medo, como você superou essa situação, quais foram as estratégias. Geralmente pode ter sido assim, que se foi sem Deus, eu acredito que não foi fácil. Não foi fácil mesmo. A segunda pergunta é, pensando no hoje, quando você tem um novo desafio que lhe traz medo, você paralisa, busca ajuda e segue em frente? Hoje, como é que você reage diante de um desafio? Hoje, como você está preparado para enfrentar uma tempestade? Você realmente é alguém que busca ajuda? Que está disposto a buscar a Deus, buscar alguém? Ou você simplesmente paralisa, se retrai, se desanima e não vence aquele problema? E a terceira pergunta é, o que você fará com os seus medos que surgirão de agora em diante na sua vida? O que você fará com os seus medos? Eles vão surgir. Sinto lhe dizer, né? Aqui você não vai ouvir de mim, nem vai ouvir da Bíblia, nem de Jesus, que os seus problemas acabaram. Aqui não. Os problemas, as tempestades, as aflições, normal, é natural da vida, vai ocorrer. E com elas virão os medos. Os desafios também virão. Os desafios que você precisa superar para poder dar etapas na sua vida. O que você fará? Você procurará ajuda? Você procurará alguém para conversar e contar seus medos? Você procurar às vezes é necessário procurar uma ajuda profissional, né? Tem coisas que é orgânico, que é químico, que é um neurotransmissor, que está faltando algum produto ali. Você precisa de uma ajuda profissional, um remedinho para poder normalizar as ideias e depois seguir em frente. Você procurará uma rede de apoio. É importante que procure uma rede de apoio para você ter com quem contar na hora que você cair.
e as pessoas também terem como contar com você na hora que elas caírem. É importante procurar uma rede de apoio. Você buscará a Deus para que naquele momento da dificuldade, você poder ouvir a voz de Deus ali. Ei, ser forte, ser corajosa, não temas. Não temas é a palavra que mais aparece na Bíblia, aparece 366 vezes. Até para o ano bissexto aparece, né? Um ano, que é 366 dias. Não temas era a palavra que Jesus mais falava quando encontrava as pessoas. A gente costuma dizer bom dia, boa tarde. Ou então aquele pessoal bem religioso, mais a paz do Senhor, tal, né? Jesus era não temas quando via as pessoas. Era como se a gente saísse aqui na rua, que ia... Não temas, opa, irmão, não temas, entendeu? Não temas, porque Jesus sabia que esse mundo aqui é cheio de dificuldade, é cheio de problema mesmo. E a gente precisa ouvir o não temas sempre. E esse não temas vindo de Deus, vindo dele. E por isso, busque a Deus, busque ajuda. E nós como comunidade, como IEB, né? Você também que nos acompanha aqui pelo YouTube, que pode estar assistindo online ou vai assistir gravado depois, saiba que aqui tem uma comunidade, tem uma rede de apoio que vocês podem contar, para no dia que você cair, a gente lhe abraçar, e no dia que você estiver bem, você poder abraçar outros que vão cair. Que Deus nos abençoe.